Josué, capítulo 8. E o Senhor disse a Josué: Não fique com medo, nem perca a coragem. Reúna o exército inteiro e vá atacar Ai, pois agora você vai conquistar aquela cidade. Eu já entreguei a você o rei, o povo, a cidade e todo o território de Ai. Você vai fazer com a cidade e com o rei a mesma coisa que fez com Jericó e o seu rei. Só que desta vez vocês poderão ficar com os seus bens e os seus animais. Prepare uma emboscada por trás da cidade. Então Josué e todas as tropas se prepararam para atacar a cidade de Ai. De noite, Josué mandou 30.000 homens valentes na frente com a seguinte instrução: Preparem uma emboscada atrás da cidade, bem perto dela, prontos para entrarem em ação. Este é o plano, explicou Josué. Quando nosso exército atacar, os homens de Ai sairão da cidade para enfrentar as nossas tropas como da outra vez. Quando eles nos atacarem, fugiremos deles. Vamos deixar que eles venham em nossa perseguição até que todos estejam fora da cidade, pois vão dizer: Vejam, os israelitas estão fugindo de nós como da primeira vez. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e invadirão a cidade, pois o Senhor, o seu Deus, a entregou nas mãos de vocês. Depois de tomarem a cidade, ponham fogo nela, pois foi o Senhor que ordenou. Obedeçam a essas ordens. Então Josué enviou soldados. Eles foram e ficaram emboscados entre Betel e o lado ocidental de Ai. Josué passou a noite com o povo. Na manhã seguinte, bem cedo, Josué preparou os homens e partiram em direção a Ai. Ele e os líderes de Israel foram à frente para atacar a cidade. Todos os homens de guerra que estavam com ele avançaram e ficaram de frente para a cidade e acamparam-se ao norte de Ai, diante de um vale que os separava da cidade. Naquela noite, Josué enviou outros 5.000 homens para juntar-se com os que estavam emboscados entre Betel e Ai, a oeste da cidade, e todos tomaram posição. Ele, porém, passou a noite neste vale que ficava entre o exército de Josué e a cidade de Ai. Quando o rei de Ai viu os israelitas do outro lado do vale, não sabendo da emboscada por trás, ele e o seu povo saíram para enfrentar Israel numa batalha a campo aberto, logo cedo de manhã. Josué e todo o exército de Israel fingiram que estavam sendo vencidos e fugiram na direção do deserto. Todos os soldados da cidade foram chamados para perseguir os israelitas e foram atraídos para longe da cidade. Nenhum soldado ficou em Ai e Betel. As cidades ficaram sem nenhuma defesa e com os portões abertos. Então o Senhor disse a Josué: Aponte a lança que você tem na mão na direção de Ai, pois vou entregar essa cidade a você. Josué obedeceu e estendeu a lança em direção a Ai. E quando os homens da emboscada viram o sinal dado por Josué, saíram correndo da sua posição, invadiram a cidade e, apressando-se, puseram fogo nela. Olhando para trás, os homens de Ai viram a fumaça que subia da cidade incendiada, e não tinham para onde escapar, pois os israelitas que fugiam para o deserto se voltaram contra eles. Quando Josué e as tropas que estavam com ele viram a fumaça, entenderam que os homens da emboscada já tinham tomado a cidade. Deram meia volta e puseram-se a destruir os seus perseguidores. Além disso, os israelitas que estavam na cidade saíram e atacaram os inimigos pela retaguarda. Assim,
Os homens de Ai caíram na armadilha, tendo os israelitas dos dois lados que os mataram. Não houve nenhum sobrevivente além do rei de Ai. Ele foi capturado e entregue a Josué. Depois que os israelitas mataram todos os soldados inimigos pelos campos até o deserto, foram à cidade e mataram todos os seus habitantes. Naquele dia morreu toda a população de Ai, num total de 12.000 homens e mulheres. Pois Josué ficou com a lança apontada para a cidade até que todos os habitantes de Ai fossem destruídos. Mas o gado e os bens da cidade não foram destruídos. O Senhor tinha dito a Josué que os israelitas poderiam ficar com tudo. Assim, Josué queimou Ai e a reduziu a um monte de ruínas. Assim ficou até o dia de hoje. Josué mandou enforcar o rei de Ai numa árvore em que o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, ele mandou retirar o corpo de lá e que lançassem o cadáver à entrada da porta da cidade, e jogaram sobre ele um montão de pedras que permanece lá até o dia de hoje. Então Josué construiu um altar ao Senhor, o Deus de Israel, no monte Ebal, conforme Moisés, servo do Senhor, havia ordenado no livro da lei escrito por ele. Façam um altar de pedras brutas, não partidas nem lavradas com ferramentas de ferro. Os sacerdotes ofereceram sacrifícios queimados e ofertas de paz sobre o altar. E ali, diante dos olhos do povo de Israel, Josué gravou nas pedras uma cópia das leis escritas por Moisés. Então, todo o povo de Israel, tanto os estrangeiros que moravam com os israelitas, assim como os naturais da terra com os seus líderes, oficiais e juízes, estavam de pé dos dois lados diante dos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles ficou ao pé do monte Gerizim e metade ao pé do monte Ebal. Tudo foi feito de acordo com as instruções dadas muito antes por Moisés, servo do Senhor, para abençoar o povo de Israel. Quando tudo estava pronto, Josué leu todas as declarações de bênçãos e de maldição que Moisés tinha escrito no livro da lei de Deus. Josué leu todos os mandamentos escritos por Moisés, sem ficar nenhum de fora, e foram lidos diante do povo reunido, incluindo as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam entre os israelitas. Josué, capítulo 9. Os reis dos territórios vizinhos que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas na Cefalá, estendendo-se pela costa do mar Mediterrâneo até o Líbano, ficaram sabendo o que tinha acontecido com Jericó e com Ai. Eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles resolveram unir seus exércitos depressa para lutar contra Josué e contra os israelitas. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam que Josué tinha feito com Jericó e Ai, foram espertos. Enviaram embaixadores a Josué, como se a viagem fosse feita muito longa, trazendo jumentos com os lombos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro para o vinho, velhas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e usavam roupas velhas. O pão que levavam estava duro e bolorento. Chegando ao acampamento de Gilgal, disseram a Josué e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante para fazer um tratado de paz com vocês. Os israelitas responderam a esses heveus de Gibeon: Como podemos ter a certeza de que vocês não vivem aqui por perto? Então, como faremos uma aliança com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Mas quem são vocês? Perguntou Josué. De onde vieram? Eles disseram:
somos de um país distante. Ouvimos falar do grande poder do Senhor, o Deus de Israel, e de tudo que ele fez no Egito, e também aos 2 reis dos amorreus, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso, os nossos líderes e o nosso povo nos deram as seguintes instruções: preparem-se para uma longa viagem. Vão ao encontro dos israelitas com uma proposta de paz, declarando que a nossa nação está disposta a ser escrava do povo de Israel. Estes pães tinham acabado de sair do forno quando partimos, mas agora, vocês veem, estão duros e bolorentos. Estas vasilhas de couro eram novas, e vejam como estão agora, velhas e remendadas. Nossas roupas e nossas sandálias estão velhas e gastas por causa da nossa longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões deles e acabaram acreditando neles. Não tiveram o cuidado de consultar o Senhor. Assim, Josué assinou um tratado de paz, confirmado com juramento pelos líderes da Assembleia de Israel. 3 dias depois de fazerem um tratado de paz com os gibeonitas, os fatos vieram à luz. Aqueles homens e o povo deles viviam ali perto. Os israelitas encontraram as cidades deles no 3º dia de viagem. Eram as cidades de Gibeon, Kéfira, Berote e Kiriat Jearim. Mas as cidades não foram destruídas por respeito ao juramento feito pelos líderes da Assembleia diante do Senhor, o Deus de Israel. Então, o povo israelita queixou-se contra os líderes, mas os líderes disseram ao povo reunido: nós fizemos um juramento diante do Senhor, o Deus de Israel, de que não tocaríamos naquele povo. Vamos deixá-lo viver. Se quebrarmos o juramento, a ira de Deus cairá sobre todos nós. E eles acrescentaram: que eles vivam, mas terão de fazer o trabalho escravo a vida toda, como lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E a promessa dos líderes foi mantida. Então, Josué chamou os líderes dos gibeonitas, comunicando a sua decisão: vocês não serão destruídos. Mas visto que vocês nos enganaram com a história de que vieram de longe, quando na verdade são nossos vizinhos, atraíram maldição sobre vocês. Terão de fazer o trabalho de rachar lenha e carregar água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué: foi anunciado aos seus servos que o Senhor deu ordens a Moisés, o seu servo, para que tomasse posse de todo este território e que acabasse com todos os moradores aqui. Por isso tememos pelas nossas vidas e agimos assim. Mas agora estamos nas mãos de vocês. Façam aquilo que parece bom e justo a vocês. Assim, Josué não permitiu que os israelitas destruíssem aquela gente. Mas desde aquele dia, os gibeonitas passaram a fazer o trabalho de lenhadores e carregadores de água, prestando serviço ao povo de Israel e ao altar do Senhor, onde quer que o Senhor escolhesse para ser construído até o dia de hoje. Josué, capítulo 10. Adonisedeque, rei de Jerusalém, ficou sabendo como Josué tinha tomado e destruído Ai, matando o rei daquela cidade, e também a Jericó e seu rei, e que o povo de Gibeon tinha conseguido um tratado de paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele ficou apavorado, porque Gibeon era uma grande cidade, como as capitais de reinos. Era muito maior do que Ai, e os gibeonitas tinham fama de valentes. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, mandou mensageiros aos seguintes reis: Orão, rei de Hebrom, Piram, rei de Jarmute, Jafia, rei de Laquis, e Debir, rei de Eglon, dizendo: venham ajudar-me a destruir Gibeon, porque esse povo fez um tratado de paz com Josué e com o povo de Israel. Então, esses 5 reis amorreus de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laquis e de Eglon uniram seus exércitos para um ataque conjunto a Gibeon.
cercaram Gibeon e lutaram contra ela. Os homens de Gibeon mandaram mensageiros a Josué, que estava acampado em Gilgal. Venham socorrer os seus servos, venham nos livrar depressa, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se uniram com os seus exércitos contra nós. Josué e o exército israelita saíram de Gilgal e foram socorrer Gibeon. Não tenha medo desses reis, disse o Senhor a Josué, pois eles já estão vencidos. Eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles será capaz de resistir. Josué marchou durante a noite desde Gilgal e apanhou de surpresa as forças inimigas. O Senhor fez com que essas forças inimigas ficassem em pânico, causando grande confusão, de modo que o exército de Israel matou grande número em Gibeon e perseguiu os demais até Bet-Horon, Azeca e Maquedá, destruindo os amorreus pelo caminho. Aqueles que conseguiram fugir e chegar perto de Bet-Horon, quando iam descendo para lá, foram mortos por grandes pedras do céu lançadas pelo Senhor sobre eles em Azeca. Na verdade, mais gente foi morta pela chuva de pedras do que pelas espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué orou ao Senhor em alta voz: que o sol pare sobre Gibeon e a lua fique onde está, sobre o vale de Ajalon. E o sol e a lua ficaram parados até que o exército de Israel terminasse de destruir os seus inimigos. O livro dos justos faz uma descrição mais detalhada deste fato. Assim, o sol parou nos céus e não saiu por quase 24 horas. Nunca antes, nem depois, houve um dia como esse, pois o Senhor fez parar o sol e a lua, atendendo ao pedido de um homem. Certamente o Senhor estava lutando por Israel. Depois, Josué e o exército de Israel voltaram para o acampamento de Gilgal. Durante a batalha, os 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. Quando chegou a Josué a notícia de que os reis tinham sido achados, ele mandou que rolassem grandes pedras à boca da caverna e que alguns ficassem de guarda ali. Mas Josué ordenou aos demais soldados: persigam os inimigos e eliminem os que foram ficando para trás. Não deixem que volte às suas cidades. Vocês podem confiar no Senhor, o seu Deus, para a vitória total. Assim, Josué e os israelitas continuaram a batalha e acabaram com os 5 exércitos, com exceção de alguns sobreviventes que se refugiaram nas cidades fortificadas. Então, os israelitas voltaram em paz a Josué no acampamento em Maquedá. Voltaram sem sofrer a baixa de um único soldado, e ninguém mais ousou falar em enfrentar o povo de Israel. Depois, Josué disse: abram a boca da caverna e tragam 5 reis para mim. Eles obedeceram e trouxeram os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laquis e de Eglon. Feito isso, e reunidos os soldados de Israel, Josué mandou que os comandantes do exército colocassem os pés sobre o pescoço dos reis prisioneiros, e eles obedeceram. Disse Josué: não tenham mais medo e nem fiquem mais desanimados. Sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos de Israel. Depois, Josué matou os 5 reis, pendurando seus corpos em 5 árvores, onde ficaram pendurados até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que os corpos fossem tirados das árvores e lançados na caverna onde haviam se escondido. Colocaram um montão de pedras à entrada da caverna, que está lá até o dia de hoje.
Naquele dia, Josué destruiu a cidade de Maquedá, matando o rei e todos os habitantes. Não foi deixado ninguém com vida na cidade. E fez com o rei de Maquedá a mesma coisa que tinha feito com o rei de Jericó. Então, Josué e todos os israelitas foram de Maquedá para Líbina e a atacaram. O Senhor entregou na mão de Israel a cidade e o rei, e mataram com a espada todos os moradores da cidade. Não sobrou nenhum sobrevivente. E fizeram com o rei a mesma coisa que haviam feito com o rei de Jericó. Depois, Josué e todo o exército foram de Líbina a Laques. Cercaram a cidade e a atacaram. O Senhor entregou a cidade às forças de Israel, e Josué tomou-a no dia seguinte. Também Ai e toda a população foi morta à espada, como em Líbina. Durante o ataque a Laques, Horão, rei de Gesar, levou para lá tropas para ajudar a defender a cidade. Mas Josué o derrotou, ele e seu exército, sem deixar sobreviventes. Depois, Josué e todos os israelitas avançaram de Laques para Eglon, sitiaram a cidade e a atacaram. E no mesmo dia, feriram a espada e eliminaram toda a população, como tinham feito com Laques. A seguir, Josué e todo Israel foram de Eglon para Hebrom e a atacaram. Tomaram Hebrom, o rei e todos os seus povoados, e mataram todos os habitantes sem deixar sobreviventes. Destruíram completamente a cidade e todos os seus habitantes, como tinham feito em Eglon. Depois, Josué e todos os israelitas marcharam de volta em direção a Débir e a atacaram. Tomaram a cidade, o seu rei, e todas as povoações da vizinhança foram mortas. Exterminaram todos, sem deixar sobreviventes. Fizeram com Debir e com o rei o que tinham feito com Hebrom, com Líbina e com os reis dessas cidades. Assim, Josué e o exército israelita conquistaram a região toda, as nações e os reis da região montanhosa, o deserto de Negueb, as terras baixas e as encostas das nascentes das águas. Eles destruíram todos os seus reis sem deixar sobrevivente algum. Exterminaram tudo que respirava, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué derrotou-os desde Cades Barneia até Gaza, e conquistou todo o território de Gósen até Gibeon. Josué conseguiu conquistar esses reis e as terras de uma só vez, porque o Senhor, o Deus de Israel, lutou por eles. Então, Josué voltou com todo Israel para o acampamento em Gilgal.